Bom dia, pessoal. Então, gostaria de trazer para vocês aqui um, uma lamentável, não é nem lamentável, né? Com todo respeito, mas assim, vergonhosa opinião aí de um parlamentar, um senador, que assim, eu acho que a pessoa que está ocupando um cargo desse aí tem um alcance, está representando os interesses do país, do povo, do governo, que tem um alcance muito grande, ela deveria, no mínimo, ter ali uma assessoria em determinados assuntos mais técnicos, para não passar vergonha. Chega a beirar, assim, parece ser uma piada. Então, vou mostrar para vocês aqui. Foi retirado do Twitter, da conta do Twitter, do senador Randolfo Rodrigues, ok? Então, assim, vamos lá. Ele usou aqui como referência a política monetária da Turquia. E aí escreveu aqui, ó. Deixa ver se eu entendi. Esse comparativo mostra que o Brasil tem uma taxa de juros de 13,75 e inflação em 6,4, enquanto o segundo colocado, Turquia, com juros de 9%, tem inflação de 84%. E a turma do mercado não querer debater o tema. Qual a lógica disso? Realmente não tem lógica, meu. Não tem lógica. Vejam aqui, ó, o Brasil com 13,75% e inflação em 6%. A Turquia com 9% de juros e 84% de inflação. Os demais países, Rússia 7% e meio de juros, inflação de 12%. África do Sul 7%, inflação de 7,6%. Índia 6,25% de juros, inflação de 6,7%. Estados Unidos 4% de juros, inflação de 7,7%. China 3,6% de juros, inflação de 2,1%. União Europeia 2% de juros, inflação de 10%. Japão, juros, menos 0,1%, inflação no Japão 3,7%. Então percebam, de cara se já bate o olho, percebam, né, a diferença entre juros e inflação dos países. Os países mais sérios, ou com as melhores políticas monetárias, sempre a inflação está o quê? Um pouquinho, pouca coisa, 4 a 5% acima dos juros. E à medida que ela vai subindo, você vai subindo também os juros. Todos os países estão nesse processo, tá? Os Estados Unidos está subindo, já está em 5 já aqui, tá? Já está em 5. 4,75, caminhando para 5. A União Europeia também está com juros acima disso aqui. Tá? O Japão já subiu juros, já não está mais com esse juro negativo. O print dele é de 8 de fevereiro, tá? Mas esses dados aqui é recente, mas já teve atualização aqui. Então, assim, é só o camarada bater o olho e perceber que algo tem de errado. Qual é o único país aqui que está errado nessa brincadeira toda? A Turquia. E ele pega como exemplo o país que está errado. O cara não tem a mínima noção do que está falando. Vergonhoso. Eu estou com vergonha por ele. Só me desculpe aí, senador, mas tem que ter um mínimo de preparo para debater alguns temas ou contar com alguma assessoria para não passar vergonha. Esse é o grande problema que o Brasil enfrenta hoje. As pessoas têm ali seus políticos de estimação, né? E aí fica bajulando e querendo defender o indefensável. E busca argumentos assim, ridículos, vergonhosos para tentar justificar um erro. Entenda. O presidente Lula está falando aberrações, está cometendo erro. Então ajude. Como é que você tem que ajudar? Chega, tenta reunir o pessoal ali e conversar. Olha, isso não está certo, está errado. O mundo todo está indo nessa direção, você quer seguir essa, está errado. Seja imparcial, pense com a lógica, pense com a ciência, pense com... Há 70 anos que os economistas já estudam isso, já tem exemplos e exemplos de que não deu certo.
E o que deu certo, siga o que deu certo, siga o que a ciência manda. Não fica tentando querer defender e defensar, ainda expõe um argumento ridículo desse, vergonhoso. Um país que está mergulhado numa crise exatamente por causa disso. Aí você vem pegar ele como justificativa. Sério mesmo, é assim triste, porque é um senador que está lá representando o povo. Olha o nível que nós chegamos, minha gente. Olha o nível que nós estamos. E eu, no lugar dele, apagaria esse print aí, essa postagem aí, porque é vergonhosa. Ainda vem criticar o pessoal do mercado. Pelo amor de Deus. Onde nós vamos parar? Eu uso um argumento desse para tentar ainda... Quem está errado nessa história toda é o presidente, que não corta gastos. Não tem que mexer em juros. País nenhum sério do mundo está fazendo isso. Se meter no Banco Central, o país que está fazendo isso é o país que está no caminho da falência. Exemplo, a Turquia. Né? Então, falar um pouquinho aqui sobre a Turquia. Ó. Uma reportagem aqui de um jornal, Poder 360, como a influência de Erdogan, o presidente lá da Suíça. Erdogan no Banco Central da Turquia, é o presidente da Turquia, desculpa. Suíça é outro patamar, outro exemplo. Vamos falar aqui de Turquia. O exemplo da Turquia. Como a influência de Erdogan, o presidente da Turquia, né, no Banco Central da Turquia disparou a inflação. Contra juros altos, o governo turco toma medidas econômicas heterodoxas e mergulha o país em crise. O camarada tem o Lula está tendo a mesma mentalidade que esse camarada tem. Tá? Então, o que esse camarada fez lá? Resumindo, ele começou a pressionar o Banco Central, que até então era independente, começou a pressionar, né? E, final das contas, demitiu todos os diretores do Banco Central e colocou pessoas, bajuladores, pessoas alinhadas com ele politicamente, com a política monetária errada. Isso foi feito há uns 11 anos atrás, mais ou menos. Tá? E aí o que acontece? Que o governo, né, da Turquia fez essa pressão, essa intervenção política no Banco Central da Turquia. E aí colocaram pessoas, né, como se fossem postes dele, né, e começaram a baixar juros na hora errada. Então acabou a parte técnica, a parte, né, científica da coisa, e começou só o lado político, só a vontade do presidente, achando que estava certo. Acreditando da cabeça dele que não, o mundo todo está errado, eu estou certo, vamos baixar juros. Começaram a baixar juros lá. Começaram a baixar juros. Né? O que a Turquia está enfrentando hoje? Uma crise grave, uma crise econômica grave. A inflação lá está em quase 100%, está em 86%. Né? Quem mais perde com isso é o povo, que tem menor poder de compra e é mais penalizado pela inflação, perde ainda mais poder de compra. O leite, a carne lá que você conseguia comprar, já não consegue mais comprar. Isso aumenta miséria, aumenta fome e outro, pior, espanta os investidores vão embora, né? As empresas começam a perder capacidade de investimento, começam a fechar unidades, demitir pessoas, então se aumenta desemprego, né? A moeda do país, a lira turca, perdeu 50% de valor de mercado, de valor em relação ao dólar. Ou seja, um país igual ao Brasil, por exemplo, que importa muita coisa, fertilizante, por exemplo, paga em dólar, a comida vai ficar mais cara. Então, além do camarada ser penalizado na perda de poder de compra, ele ainda tem um aumento de preços. Então, a vida do pobre vai ficar cada vez mais difícil. A Turquia já está passando por isso. Porque implementou essa mesma mentalidade que o Lula tem aqui, e os alinhados dele, os bajuladores, aí ficam querendo defender o cara. Então, o PSOL, né, partido lá do Boulos, lá entrando com um projeto na Câmara para tirar a autonomia do Banco Central. Vários outros aí, Flávio Dino defendendo o Lula. Tá errado. Poxa, tem que ficar defendendo político de estimação, tem que pensar no país, no Brasil.
Então o que acontece? Qual é a ideia desse pessoal tirar a autonomia do Banco Central? É para o Lula botar a taxa de juros que ele quer. A mesma coisa que o presidente da Turquia fez. E está destruindo o Brasil, o país. Está destruindo o país. Tá? Então aqui uma reportagem da revista Exame. Eu vou ler para vocês aqui, eu tirei vários prints. Ó. Revista Exame. Deixa eu dar só um zoom aqui. O que a tragédia monetária na Turquia ensina ao mundo? O presidente turco, Erdogan, defende receita econômica em que a inflação se combate cortando as taxas de juros e não elevando. Ou seja, o resto do mundo está errado. Só ele está certo. O resto do mundo está subindo juros para segurar a inflação. Inclusive o Brasil estava fazendo esse papel também, né? Foi um dos primeiros a começar, inclusive, né? Foi um dos primeiros a começar a fazer dever de casa. Por isso que nós estamos com inflação de 6% hoje, né? Mas na cabeça do Lula, por exemplo, o mundo inteiro está errado. Quem está certo é o presidente da Turquia. Esse aí que está o correto, né? Legal. Olha como é que a Turquia está lá. Então, isso já aconteceu várias vezes no mundo. As pessoas precisam aprender com os erros do passado. Mas isso é que dá uma pessoa desatualizada, obsoleta, que só sabe subir em palanque e meter o pau nos outros, né? Uma pessoa que não tem um mínimo de preparo técnico e uma meia dúzia de bajulador ainda que fica jogando mais lenha na fogueira. O Brasil vai pra vala com esse tipo de gente. Vai pra vala. É triste porque a gente sabe o resultado disso aí. Nós vamos virar uma Turquia da vida, uma Venezuela, uma Argentina, e tem gente achando que isso é brincadeira. E tem gente ainda defendendo os erros do cara. Pelo amor de Deus. O nível de preparo dos nossos políticos, dos nossos congressistas é muito baixo. É muito baixo. Por isso que o Brasil não anda, fica andando de lado aí, com a ajuda do mundo, né? Com o vento a favor, ainda consegue andar de lado. Vamos lá, continuando aqui. A política monetária desastrosa do governo da Turquia está se tornando um trágico experimento natural. Não é experimento, não. Isso já foi feito em vários outros países já. Tem como ensinamento, já em vários outros países foi feito isso e deu errado. Inclusive no Brasil, a dona Dilma. Só não foi pior porque tiraram ela no impeachment, tá? Só não foi pior por causa disso. Mas isso já foi feito em vários outros lugares e tem vários exemplos aí de que não se deve fazer isso, mas estão querendo fazer isso aqui de novo no Brasil. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Nós estamos com desgoverno. Continuando. Frente a uma inflação em forte alta, em vez de aumentar as taxas básicas de juros, Ankara, é a capital lá da Turquia, está reduzindo. O exato oposto de uma política monetária sólida. Está na contramão do mundo. Está na direção errada. E o Brasil, esse governo nosso aqui hoje, esse desgoverno nosso, está com a mesma mentalidade. Continuando. O resultado natural. Queda sem fim da lira turca, que desde o começo do ano perdeu cerca de 50% de seu valor frente ao dólar. Imagina o real perder 50% de valor frente ao dólar. Sabe o que significa isso? Que o real hoje, em relação ao dólar, está 5,30. Ele vai a mais de 10 reais. Ele vai dobrar de valor. Né? Então, $1 hoje equivale a 5. É a mesma coisa. $1 vai equivaler a 10. A 10. Né? Continuando. Uma derrocada do câmbio que se acelerou desde setembro, quando o Banco Central Turco iniciou uma nova fase de cortes nas taxas básicas de juros, atualmente em 15% ao ano, contra uma inflação de 20%. Veja bem, juros lá estava 15%, a inflação estava 20%. Coerente. Aí o camarada começa a baixou os juros para 9%. A inflação lá saltou de 20% para 86%. Vocês sabem o que significa inflação? Inflação, a maior penalização que a economia de um país pode ter. E quem mais é penalizado são os mais pobres. Porque
vai direto ali no salário dele, no poder de compra dele, no salário real dele, né? Você vai, várias coisas que você vai deixar de comprar, você compra hoje, você não vai mais conseguir comprar. Coisas básicas, alimentação, remédio. Então isso é um crime. Isso é um crime. Uma falta de responsabilidade. Segunda consequência natural, vai além, não é só esse problema não. Fuga de capitais da Turquia. Posterior aumento da inflação, compressão de salários reais, ou seja, perda do poder de compra. E ainda mais queda do câmbio da lira. Então as coisas ficam mais caras ainda por causa do aumento do preço do dólar em relação à moeda local, né? Fuga de capital. O que é isso? O que se impacta no povão? Indo embora, capital, mais ainda aumento do preço do dólar, falta de investimento para as empresas gerarem, abrirem mais unidades, comprar equipamento, gerar emprego, que é renda de verdade. Ou seja, vai ter aumento de desemprego, as pessoas vão perder emprego, vão perder poder de compra, vão perder emprego, vão ter alimentos, remédios, combustíveis mais caros. Então, é tudo aquilo que não se deve fazer, o Lula está fazendo, tá? Péssimo, péssimo. O que mais surpreende é que o presidente turco, Erdogan, prometeu cortar os juros até o fim. Ele vai cortar juros até quebrar a Turquia. É isso. Parece que esse pessoal quer isso mesmo, né? Eles querem quebrar seu país. Na minha opinião, acho que o Lula está querendo isso aqui no Brasil. Ele quer quebrar o país. Tá? Erdogan sempre apelou por uma teoria econômica alternativa. Segundo ele, a redução da inflação com aperto monetário não teria fundamento, exceto em economias fechadas. Ou seja, aparentemente na Turquia os manuais de macroeconomia não têm o mesmo valor que no resto do mundo. Então o resto do mundo está errado. Só a Turquia está certa. E o Brasil está seguindo o exemplo aí da Turquia. Meu Deus do céu, gente. É desanimador. É desanimador. Sério mesmo. Pedir a Deus para ter... Enfim. Erdogan realmente acredita nessa receita econômica, no mínimo curiosa, em que a inflação se combate cortando e não elevando as taxas de juros. Para adotá-la, o presidente turco demitiu 3 banqueiros centrais. Destruindo qualquer aparência de independência da autoridade monetária nacional. Muito parecido com alguma coisa aqui, né? Muito parecido com alguma coisa aqui. Então o Lula está metendo o pau no Campos Neto para querer jogar a população, que a população é desavisada, não tem noção do que está acontecendo, tem muito pouco conhecimento de economia, de mercado, e aí cai na conversa de um sujeito perigoso desse, aí bota a população, né, para pressionar o Congresso para tirar o cara, aí ele bota quem ele quiser. A mesma coisa que o camarada aí da Turquia fez. É muito sério, gente. Não caiam na conversa desses populistas. Esses caras vão quebrar o Brasil, como quebraram a Venezuela, como estão quebrando a Argentina, como estão quebrando a Turquia. Desculpa, mas o Lula é um risco para o Brasil. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Olha quem, o pessoal que anda com ele, olha a opinião do cara, do Randolph, completamente fora da realidade, vergonhosa a opinião do camarada, dá vergonha, eu tô com vergonha por ele. Desculpa aí, pessoal, mas assim, é muito triste, tá, esse caminho aí que o Brasil está seguindo. É muito triste. Porque as pessoas vão pagar por isso. Vão pagar por isso. Senão, é triste a gente ver que, assim, será que só assim que o povo brasileiro aprende? Tomando na cabeça, tendo que perder emprego, passar fome. Poxa. Vou falar mais uma vez, qual que seria o correto do presidente fazer? Assim que ele entrasse. Não ficar fazendo essa politicagem aí com o Banco Central, essa intervenção. Deixa o Banco Central continuar trabalhando. Os países mais sérios do mundo têm esse mesmo modelo.
trabalha no corte de despesas, corte de gastos. Ele já entra já aumentando os gastos. Não, corte gastos, corte despesas. Aí ele já entra aprovando a PEC do rombo, já entra aumentando ministérios, botando um monte de apadrinhada ali, né, inflando ainda mais o Estado. Péssimo exemplo esse dele gastar 400 mil reais para comprar móveis. Ah, mas 400 mil reais... E o exemplo que o líder maior da nação, o presidente, tem que dar? Tá dando exemplo? Não! Péssimo exemplo. O país tem que ir numa certa direção de cortar gastos, economizar, diminuir as despesas, diminuir a dívida, né? O camarada vai lá e dá um péssimo exemplo desse de gastar 400 mil para comprar móveis sem licitação. Gastou quase 300 mil de hospedagem em hotel. 300 mil. Tem gente que não vai ganhar isso durante a vida toda de trabalho. O cara gastou isso com dinheiro seu. Então, péssimo exemplo. Péssimo exemplo. O Brasil está indo de mal a pior em apenas um mês. Esse camarada vai destruir o Brasil. Vai destruir o Brasil. Podem anotar isso aí. Podem escrever isso aí. Tá? Ele e toda a sua trupe, a sua equipe aí de despreparados, desinformados, estão levando a desinformação pro povo. Tá? Muito triste isso que está acontecendo. Realmente, o Brasil está indo às ruínas. Obrigado a todos aí que assistiram até o final. Um bom fim de semana para vocês aí. E até a próxima.